Você provavelmente já viu nas redes sociais os rumores. A NASA ativou o sistema de defesa interplanetária. Um objeto interestelar está vindo em direção à Terra. Tem cientista dizendo para tirar férias antes do dia 29 de outubro. Parece roteiro de filme de Hollywood, não é? A gente está falando do 3I Atlas, um cometa ou talvez algo bem mais misterioso que entrou no nosso sistema solar recentemente e está chamando a atenção do mundo inteiro. E por mais que existam muitas teorias mirabolantes circulando, a verdade é que esse objeto interestelar é real e está sendo monitorado por telescópios do mundo inteiro. E sim, está passando relativamente perto da Terra nos próximos meses. Mas quais são as reais chances dele atingir o nosso planeta? O que aconteceria se isso de fato ocorresse? E como que funciona esse tal de sistema de defesa interplanetária aí da NASA, né, que muita gente está comentando? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história, separando o que é fato, o que é especulação e o que poderia acontecer num cenário extremo. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Bom, antes de qualquer teoria maluca, é importante a gente entender um pouquinho o que é esse objeto, né? Eu sei que muita gente já está cansado de saber, né? Mas é importante a gente dar um contexto aqui, né? O nome 3I Atlas vem de 3I, que é o terceiro objeto interestelar oficialmente identificado, e Atlas, o nome do sistema de telescópios que acabou descobrindo, né? O asteroide Terrestrial Impact Last Alert System, localizado no Chile e no Havaí. Esse sistema ele é especializado em detectar objetos que entram no sistema solar com trajetórias incomuns. E aí, no dia 1 de julho de 2025, ele detectou esse corpo vindo de fora do nosso sistema. Isso mesmo, de fora. Diferente dos cometas comuns que orbitam o Sol, o 3I Atlas ele tem uma trajetória hiperbólica, ou seja, ele não está preso à gravidade do nosso sistema solar. Ele vem de algum ponto do espaço interestelar e ele vai embora depois de cruzar na nossa vizinhança cósmica. Cientistas já confirmaram que ele possui uma proporção anormal de CO2 para a água, cerca de 8:1. Isso chamou a atenção porque é algo bem diferente dos cometas que a gente conhece. Além disso, telescópios registraram uma cauda crescente e algumas análises sugeriram até movimentos considerados estranhos para um corpo puramente natural. E foi aí que começaram as teorias mais ousadas. As teorias e o clima de alerta. Desde a descoberta, blogs, portais e redes sociais começaram a especular sobre a possível origem artificial desse objeto. Alguns sites sensacionalistas chegaram a chamar o 3I Atlas de sonda alienígena ou nave disfarçada de cometa. Claro que não há nenhuma prova disso, mas a verdade é que pela primeira vez desde o Oumuamua, um objeto vindo aí de outro sistema estelar está sendo estudado tão intensamente. Mais combustível foi adicionado quando começaram a circular rumores de que a NASA teria então ativado seu sistema de defesa interplanetária. A expressão viralizou, mas muita gente nem sabe exatamente o que isso significa. Na prática, a NASA não tem um botão vermelho para atirar mísseis no espaço, como nos filmes. O que existe é um programa global chamado de International Asteroid Warning Network, uma rede internacional de alerta de asteroides, e o departamento conhecido aí como Planetary Defense Coordination Office, responsável por detectar objetos potencialmente perigosos com antecedência e coordenar respostas internacionais. Quando alguém diz que o sistema de defesa foi ativado, na verdade significa que o objeto entrou numa zona de interesse estratégico, está sendo monitorado constantemente e cálculos de trajetória estão sendo refinados em tempo real. A situação do 3I Atlas. Hoje, o 3I Atlas está a milhões de quilômetros de distância. Não há alerta de impacto emitido por nenhuma agência oficial. Ele está se aproximando do periélio, o ponto mais próximo do Sol, e passará pela vizinhança da Terra sem rota de colisão confirmada. Mesmo assim, o tamanho estimado do objeto, com dimensões comparáveis a Manhattan, fez com que ele entrasse na categoria de objeto de atenção especial. Isso porque, caso houvesse qualquer mínima variação na trajetória, o impacto seria catastrófico em escala global. Mas, e se ele viesse mesmo em direção da Terra? Agora a gente vai entrar então no campo das hipóteses. Se
E é um grande se esse objeto alterasse a sua rota e viesse em direção à Terra, o que poderia acontecer? Um corpo com esse tamanho, viajando a velocidades interestelares, liberaria uma quantidade de energia dezenas ou até centenas de vezes maior que a do evento que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos. Não estaríamos falando de um impacto regional, seria um evento planetário. O choque causaria ondas de choque globais. A liberação de poeira e fuligem na atmosfera poderia bloquear a luz solar por meses ou anos. Temperaturas despencariam em todo o mundo, colheitas seriam destruídas, cadeias de suprimento colapsariam e a humanidade enfrentaria um cenário pós-apocalíptico. Esse tipo de impacto é tão sério que foi justamente para isso que surgiram então os programas de defesa planetária. Como funciona o sistema de defesa? Muita gente imagina naves espaciais atirando lasers, mas a realidade é bem mais científica e estratégica. A NASA e outras agências têm vários protocolos que poderiam ser acionados dependendo do tempo de antecedência que se tem para agir. É identificado, supercomputadores calculam sua trajetória com precisão crescente conforme ele se aproxima. Quanto mais cedo a detecção, maior a chance de agir. Depois viriam então missões de desvio. Caso se detectasse então uma rota de colisão anos antes do impacto, seria possível lançar mísseis espaciais para poder desviar o objeto. Por exemplo, colidindo uma sonda contra ele para poder alterar a sua trajetória levemente. Foi o que a NASA fez, a NASA testou ali com uma sonda DART em 2022 ao desviar um asteroide. Depois, se estivesse um pouco mais próximo e tal, teria explosões controladas, Se o tempo fosse menor, teoricamente seria possível usar explosões nucleares próximas ao objeto, não para destruí-lo, mas para empurrá-lo levemente, mas isso exigiria coordenação internacional e um nível altíssimo de precisão. Em último caso, a gente teria talvez planos de mitigação terrestre, nesse caso aí, que seria o pior cenário possível, a gente já estaria nas últimas já. Se não fosse possível desviar, a gente entraria então em cena, planos de evacuação de regiões e uma possível preparação global para o impacto. Importante, nada disso foi oficialmente acionado para o 3I Atlas até agora, O que existe é um monitoramento constante e reuniões técnicas entre agências internacionais. Onde ele poderia atingir? Bom, se hipoteticamente o 3I Atlas colidisse com a Terra, o local exato dependeria da geometria orbital no momento do impacto, mas para um objeto desse tamanho não existe zona segura. Mesmo o impacto no oceano causaria tsunamis de proporções inimagináveis. O impacto continental geraria devastação instantânea por milhares de quilômetros e efeitos atmosféricos globais. Alguns cálculos feitos por especialistas independentes sugerem que, caso algo acontecesse, bilhões de pessoas seriam afetadas direta ou indiretamente nos primeiros meses. Países com infraestrutura mais frágil sofreriam mais. Ou seja, a gente no Brasil que está perdido, E mesmo potências globais enfrentariam colapsos sistêmicos. Mas por que tem tanta gente falando sobre isso agora? Nas últimas semanas, algumas declarações de cientistas e rumores na mídia deram combustível então para as teorias. Um astrofísico de Harvard, ele chegou a fazer uma observação irônica, dizendo que se for artificial, tire férias antes do dia 29 de outubro. Isso não significa que ele ache que o mundo vai acabar, mas sim que a aproximação do 3I Atlas coincide com uma janela orbital sensível, ideal para estudos mais próximos. Junto com isso, surgiram aí vídeos vazados, sem comprovação, que mostram então supostos formatos incomuns do objeto, sugerindo até manobras. Nenhuma dessas gravações foi confirmada por agências oficiais, mas, como já sabemos, na era das redes sociais, meia teoria vira tendência global em horas. Um cenário mais provável, e é importante reforçar isso, é que o 3I Atlas seja apenas um cometa interestelar atípico. Ele deve passar a ser estudado e ir embora, como aconteceu com o Oumuamua e o 2I Borisov. Mesmo assim, cada passagem dessa serve como simulação real para as agências de defesa planetária. É nesses momentos então que se testa a precisão dos sensores, o tempo de resposta e os protocolos de emergência. É por isso que o nome então de defesa interplanetária entrou na conversa. Não porque é uma ameaça confirmada, mas porque é nesses eventos que os sistemas são colocados à prova. Eu sinto hoje que falar do 3I Atlas, é quase que falar sobre alguma religião. Tipo assim, 3I Atlas é uma nave alienígena ou 3I Atlas é um cometa? É como se você falar Deus existe ou Deus não existe, porque a galera fica empolvorosa.
né? O pessoal é mais fanático, trata como se fosse confirmado que é de fato uma nave alienígena e que a NASA está escondendo isso para não gerar pânico. Veja bem, se você realmente acredita nisso, e eu, por ser cético, você me chamar de alienado aí pelo sistema, eu poderia te chamar de lunático por teorias da conspiração, não poderia? Bom, no fim a gente ficaria kit, não é? Mas pelo menos eu consigo me sustentar em evidências e na ciência. Você, por outro lado, só tem a fé mesmo de que é uma sonda alienígena gigante. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Não precisa ficar bravinho, tá? Vamos esperar até o final de outubro, que é quando ele vai passar mais perto aí, e se nada acontecer, né, ele passar e for embora, você volta aqui nesse vídeo e comenta: sou um alienado, acreditei que era mesmo uma nave. Agora, se algo acontecer e ele vir para a Terra mesmo, bom, eu não preciso voltar até aqui porque todos nós vamos morrer mesmo, não é? Então, só fica rindo aí da minha cara enquanto uma nave gigante alienígena entra na atmosfera terrestre e acaba com a humanidade. Bom, mas ainda no campo das especulações, o que aconteceria com a humanidade num caso de um impacto real? Aqui a gente vai entrar num cenário extremo, tá? Mas que cientistas realmente estudam. Nos primeiros minutos, explosões de energia equivalentes a milhões de bombas atômicas. Nas primeiras horas, incêndios globais, tsunamis e nuvens de poeira subindo a estratosfera. Nos primeiros dias, escuridão parcial, interrupção de sistemas climáticos. Nas primeiras semanas, colapso de agricultura, energia, economia e comunicações. Nos primeiros meses, queda populacional massiva e uma possível reorganização da civilização global. Por isso, defesa planetária não é ficção científica, é uma preocupação real de longo prazo. E mesmo que as chances de algo assim acontecer com o 3 Yatas sejam baixíssimas, cada novo objeto interestelar serve como um lembrete de que a gente não está sozinho no espaço e que a Terra é sim vulnerável. A importância de manter a calma. É muito fácil cair em teorias apocalípticas quando vemos palavras como objeto interestelar, trajetória hiperbólica, sistema de defesa da NASA. Mas a verdade é que não há alerta de impacto emitido. A comunidade científica está de olho, e não por medo, mas por interesse científico e estratégico. A gente vive em uma era onde informações verdadeiras e rumores se misturam em questão de segundos. Por isso, é importante separar o fato da especulação. Então, se você me perguntar: Marcelo, existe chance real do 3 Yatas atingir a Terra? A resposta, baseada no que se sabe hoje, é: as chances são extremamente baixas. Mas, se algum dia acontecesse com qualquer outro objeto desse porte, seria um dos eventos mais destrutivos da história do planeta. E é por isso que existem sistemas de alerta, planos de defesa e cooperação internacional, para que, se o dia X chegar, a humanidade não seja pega completamente de surpresa. Até lá, o 3 Yatas continua sendo observado, medido e estudado. Talvez no futuro seja apenas mais uma curiosidade astronômica, ou quem sabe, uma lembrança de que lá fora, no silêncio do espaço, há coisas que nem começamos ainda a entender. E você? O que você acha? O 3 Yatas é só um cometa estranho ou existe algo a mais por trás disso? Se ele viesse em direção à Terra, você estaria preparado? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você pensa. Até o próximo vídeo. Tchau!